Quanto tempo? Faz tanto tempo que eu não falo com vocês. Faz 30 segundos. 30 segundos. Pessoal, eu quero aproveitar já vai clicando no aviãozinho e já vai convidando todo mundo para participar da live, tá? Já vai convidando a galera aí, porque hoje o papo vai ser legal demais. E desde já, muito Coloquei obrigado o pela tema presença aí, de Gui, pra você vocês. fixar. Opa! Namoro Vê se para tá bom jovens assim. católicos? Oi? Vê se tá bom assim, senão escreve outro aí. Cadê? Aqui, isso aí. Fixar comentário. Boa! Pronto. Boa noite, Então, pessoal. Muito feliz, viu, de estarmos aqui hoje. O Gui tá começando uma jornada, né, Gui? Conta aí pra nós. isso. Essa semana é a semana da sexualidade, né, católica. E vamos falar sobre namoro, que é hoje o primeiro tema. Uhum. Na quinta-feira temos um outro casal convidado, que vamos falar sobre o início do casamento, né, a adaptação e muitas coisas legais que acontecem, as risadas que nós damos no Nem tempo de tão adaptação legais, do mas casamento. necessárias também. Sim, acredite, tem coisas muito legais que você vai rir muito e tem coisas que você vai rir para não chorar. E aí no sábado o assunto já é mais embaixo. Aí nós vamos falar sobre sexo mesmo no casamento, tirem as crianças da casa, né? Ou Uhum. seja, vai falar para as crianças ir visitar a vovó, o vovô, que aí o assunto vai ser mais sério. Uhum. Mas hoje vamos falar sobre Hoje é namoro no light. trava. Tá dando uma travada aí. Isso, agora já voltou. Voltou. Pode falar. Voltou. É que tava dando uma travada aqui pra mim. Sim. Pessoal, vai clicando no aviãozinho aí, tá? Manda aviãozinho aí. Já vai chamando a galera. Então, Ti, para começar esse bate-papo, que vocês possam se apresentar, né? E falar um pouquinho como foi esse início do namoro, como que vocês se conheceram, como foi esse processo. Beleza, então. Eu começo e você puxa o... Puxa o gatinho. Nossa. Então vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago. E eu, a Fernanda. Eu tenho 22 anos. 16. Tá aí, ó. Já começa um tabu É. aí. Muita gente pergunta, né? Quantos anos a gente tem e tal. E já tá respondido agora. A gente tem 6 anos de diferença. Mas no cotidiano, eu não sei quantos anos vocês têm. Depois vocês contam. Vamos fazer suspense. Mas... Não. Desculpa. A gente tem 6 anos de diferença, mas no cotidiano, confesso que não faz tanta. A gente não sente tanto essa diferença como as pessoas têm esse choque, assim, né? É claro que tem uma diferença de realidades. Eu já trabalho, eu sou formado, enfim, tenho a minha vida, os meus deveres, e a Feira estuda e Vou pra escola. etc. Vai para a escola, não nesse tempo, né? Mas ainda vai para a escola nesse tempo e tudo mais. Mas a gente, graças a Deus, sempre se deu e se dá muito bem, né? A gente fez um ano de namoro agora, dia 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, né? A gente fez um ano de namoro. E antes do namoro, nós vivemos um tempo de... A gente não tem um nome muito certo, eu acho, né? Eu Mas não gosto seria... de pré-namoro, mas é um Não sei se pré-namoro. seria um pré-namoro. Mas foi um tempo onde a gente começou, a gente partilhou abertamente sobre, né, os nossos sentimentos, os nossos desejos e tudo mais. E engraçado, né? Engraçado não. Preocupante, talvez. Que nesse dia que a gente conversou, foi um dia que a gente decidiu casar, né? Pra quem não sabia, tá sabendo agora. A gente falou, então a gente se ama mesmo, a gente tem os mesmos objetivos, a gente quer as mesmas coisas. Claro que não 100% tudo igual, porque não dá, né? Mas a gente falou, então se a gente quer, e nem dá pra ser, nem tem que ser assim, né?
mas a gente decidiu casar, então. Isso é uma família feliz e santa. E aí, missão grande essa, né? E a gente falou, então, mas pra gente casar, a gente precisa começar fazendo o quê? Né? Então foi aí que a gente começou esse processo, né? Não sei mais o que falar. Você falou tudo, amor. Foram 8 meses. E aí depois a gente começou a namorar. E foi tudo muito tranquilo, né? Porque durante esse processo. É, mais ou menos. Né? Não, foi tranquilo porque resolveu pra depois não ter problema, entendeu? Sim, sim. Então durante esse tempo a gente conseguiu se conhecer, né? E conhecer também os defeitos, as dificuldades, os problemas um do outro, né? As qualidades também, as coisas boas, os hobbies, enfim, tudo que dizia a respeito a nós, a nossa família, a nossa história, a tudo que a gente já tinha vivido. Eu lembro até de um dia que foi muito legal, que a gente foi no bosque e o Thiago me contou a história dele. Eu não sei se você lembra desse dia, mas a gente foi no bosque e o Thiago contou a história dele, desde que ele nasceu até hoje, né? Ele contou toda a história dele, então a gente viveu muitas experiências de cura mesmo. Aquele dia eu lembro que você chorou um monte. Foram experiências muito fortes, né? Que a gente viveu junto. Foi tudo muito intenso, assim, né? Que a gente passava rezando juntos. Acho que mais alavancou esse processo, assim, foi a oração da novena de São Luís e Santa Zélia, né? Que nós rezamos juntos. E aí foi um tempo, assim, muito profundo mesmo, né? De conhecimento um do outro. E a gente ia vasculhando na nossa vida, nós fomos nos lembrando, aprendendo, retomando coisas, até coisas, enfim, em todos os aspectos da vida, em todos os sentidos, que a gente que era ferida, que estávamos machucados e nem lembrávamos ou nem sabíamos, né? Então foi um tempo de abrir o baú mesmo, assim, e jogar as tralhas para fora para reorganizar, né? E aí hoje nós dois estamos no núcleo da Missão Jovens da Cruz, né? Que é a missão o perfil da qual nós vos falamos. Mas aí depois a gente vai tratar mais dessas realidades e separações depois, né? Sim. Mas acho que essa é um pouquinho da nossa história. Que da hora. História muito bonita de vocês, né? Eu sabia um pouquinho já, mas a galera tá sabendo um pouco mais agora. Uhum. Eu e a Ká, quantos anos de diferença, amor? Eu, completados, já tenho 31 anos. E eu, 28. Ela é 3 anos mais velha do que eu. No caso, eu sou a mais velha. Ela é a mais velha do que eu. E quando a gente se conheceu, na verdade, a gente se conheceu num encontro, né? Na verdade, a minha sogra, que na época não era minha sogra, ligou para mim e falou assim: ô Guilherme, nós estamos fazendo um encontro aqui para lideranças jovens. Na época eu estava como coordenador diocesano do MUR, né? E aí, ó, tô chamando aqui alguns jovens para fazer encontro. Vamos fazer? Eu falei, vamos, com certeza. Eu tava doido para fazer, porque eu tava na minha época de dúvida vocacional, né? Eu não sabia se eu queria ser padre, se eu queria casar. E aí eu fui. E ela, quando ela foi pro encontro, você também foi meio que por obrigação, né? Eu fui, na verdade, mais pra não chatear meus pais, porque eles estavam à frente do encontro, né? E, de certa forma, eu já sabia tudo o que ia acontecer, porque eles não aguentavam ficar quietos, né? Então, eles saíam falando, tem isso, aquilo. Eu falei, putz, eu vou. Mas mais pra alegrar eles do que pra ter um momento comigo no encontro, né? Sabia, né? Porque, ó o que aconteceu. E a gente foi... alguém perguntou, não, eu tenho 28, gente. Ela 31 e eu 28. E sim, a live vai ficar salva, tá? E aí, a gente se conheceu, viramos amigos, mas amigos mesmo, sabe? A gente virou muito amigo. E aí ela me chamou para ir pra balada por educação. E eu aceitei por educação. E no final das contas, os dois ficou com vergonha. E aí, o que a gente fez? Chamou uns amigos para ir junto. Só que no final das contas, os amigos deram cano na gente. E a gente foi sozinho. Só que a gente foi sozinho e por incrível que pareça, a gente só foi como amigo, terminou a noite como amigo, né? Uhum. Só que a gente varou a madrugada junto. Tipo, conversando, rindo. Tipo, nunca que eu pensei que eu ia passar com uma mulher rindo uma madrugada inteira. E no outro dia, era 8 horas da manhã, que ela tava junto comigo esperando o ônibus para eu pegar para eu voltar para minha cidade. Os pais dela ligaram para ela e falaram assim: Camila, onde você tá? Você passou a madrugada inteira fora de casa. Eu tô com o Guilherme. Guilherme, para, sabe o Guilherme? Porque eles sabiam da minha história, né? Tipo assim, o Guilherme, que quer ser padre, você tá com o Guilherme, você passou uma madrugada com o Guilherme. Tá bom, conta outra. Compra pão e vem pra casa. Tipo... e aí,
né? E traz o café. Então compra o pão e vem para casa. E a partir daquele dia a gente virou amigo mesmo. Tipo, não aconteceu nada, porque é isso que eu falo. Eu acho que o namoro ele nasce de uma amizade muito saudável, né? Então a gente não tinha interesse um no outro. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi se interessando um pelo outro. E aí chegou um momento que a gente foi falar pro outro que a gente se interessava. Mas antes disso aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Eu fui me confessar, gente. Como o Gui estava em dúvida vocacional, tenho ainda muita amizade com o padre. Procurei ele e expliquei a situação. Falei, ó, tô me interessando pelo Gui, só que ele tá em dúvida vocacional, né? Eu quero saber se eu tô fazendo certo. Ele falou, mas se já chegou a acontecer alguma coisa? Eu falei, não, a gente só é muito amigo. Só que eu tô gostando de verdade dele. E não sei o que eu faço. Não sei se estou fazendo algo errado, né? Ele falou, não, Camila, fica tranquila. Se não aconteceu nada, mantenha a amizade. Porque às vezes você pode ser a resposta da dúvida dele. E não é que foi. O que aconteceu? Tá resolvendo a questão vocacional aí. E isso que foi interessante. E aí, quando a gente decidiu começar, a gente revelou um pro outro que a gente estava muito afim, a gente rezou. E quando a gente começou a namorar, a primeira coisa que eu falei para ela foi: antes da gente namorar, aí eu pedi ela em namoro, ela aceitou, só que eu falei assim: antes da gente começar oficialmente, vai falar com teus pais, eu vou falar com os meus, porque tudo que começa certo, termina certo. O que começa errado, termina errado. Então ela foi falar com os pais dela primeiro, eu fui falar com os meus. Minha mãe xingou muito eu. Por quê? Porque eu tinha largado de uma outra menina, já fazia uns 6 meses, eu tava noivo. Só que aí eu larguei porque eu tava em dúvida vocacional, e aí eu fiquei uns 6 meses, 8 meses sozinho, né? E aí aconteceu. Mas pra gente continuar esse papo então, Ti, antes da gente namorar, a gente tem que passar por um processo de autoconhecimento, né? A gente tem que se conhecer melhor, para depois também conhecer o outro e se abrir para o outro. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Uhum. Mas sem combinar assim? Sem combinar? Sem combinar? Não, calma aí então. Fazer o seguinte. Por exemplo, eu mesmo nessa questão... Tô zoando, é zoeira. Ele fica todo preocupado. Tá combinado, a gente tem até o roteirinho da live aqui, ó. Tá combinado. Então, tem um ditado, eu gosto muito, né? Que difícil é olhar pra dentro de si, né? Viajar pra dentro de si. Aí, tá me ouvindo? Opa, eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? Maravilha, Então, tô te ouvindo. vamos lá. Continue. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é fundamental não só, claro, para um relacionamento, mas inclusive nessa questão vocacional que muitos sofrem, né? Eu sofri muito também, e a Fer também foi a resposta para para essa minha dúvida. É fundamental, ainda que não se saiba ou não se entenda como viver esse processo, ou se sinta muito sozinho nesse processo, é necessário tomar essa decisão de olhar para dentro de si, né? E isso é tão importante porque é claro que não dá para nós entrarmos num relacionamento sem termos parte aliás, sem termos a nossa história, as nossas feridas, as consequências dos nossos atos e assim por diante. Mas a gente buscando esse autoconhecimento, esse olhar para dentro de si, da nossa biografia, da nossa história, é fundamental para que a gente entre muito mais curado e, consequentemente, viva de forma muito mais leve, harmônica e assim por diante. Então, nós vivemos um processo de amizade muito profundo mesmo antes, né? De partilha, de conhecimento de si e tudo mais. E já dentro desse processo de amizade, nós já fomos aprendendo vendo, né? Aquilo que precisava ser mudado em nós. A vivência em comunidade mostra muito isso, né? O quanto nós precisamos ser mais pacientes, bondosos, mais sensíveis e tudo mais. E esse nosso processo de amizade nos ajudou muito nesse processo de autoconhecimento, né? Então, eu conseguia ver, e consigo até hoje, ver muito mais claramente o meu orgulho, as minhas carências, né? No meu relacionamento, na minha amizade com a Fer, né? Sim. Alguém tinha comentado alguma coisa, era
do medo de perder a amizade. Lembrei, do medo de perder a amizade, né? Tipo assim, eu quero conhecer essa pessoa, quero me aproximar, mas eu tenho medo de dar um passo, enfim, e acabar por perder a amizade, né? Mas óbvio que sempre é uma possibilidade, né? Mas a partir do momento em que se existe essa maturidade, com muito mais facilidade, isso é muito menor a probabilidade disso acontecer, né? E eu lembro até que na primeira vez que eu e o Thiago conversamos, né? A gente conversou sobre isso, né? A gente falou, tipo, isso vai terminar de um jeito ou de outro. Se terminar do jeito que nós não esperamos, vamos continuar sendo amigos, né? Porque a nossa amizade nos leva para Deus de qualquer forma. Sim. Isso que eu ia até falar, que hoje eu vejo muita falta de maturidade das pessoas. Porque um dia me perguntaram isso também. Eu falei, gente, vocês têm que aprender a ter um relacionamento saudável e maduro. Maduro o suficiente para dar certo ou não dar certo, entende? E eu sempre falo isso eu converso com o Thiago, né? As pessoas falam assim, como que eu vou saber que essa é a pessoa com quem eu vou casar, se essa é a pessoa da minha vida? Simplesmente namorando com ela. Não tem como não saber se você não namorar. E eu já disse isso muitas vezes. Marquem isso no caderninho de vocês. Namoro é feito para acabar. Namoro é tempo de conhecimento. Ou o namoro acaba para eu casar com a pessoa, ou o namoro acaba por simplesmente acabar mesmo, porque não deu certo o relacionamento. E para esse relacionamento dar certo ou não, aí por isso é necessário passar por esse processo de autoconhecimento, né, Ti? Eu preciso me conhecer melhor. Porque se eu não me conheço, se eu não me tenho, eu não me possuo, eu não consigo me doar para o outro. Eu não consigo me doar se eu não me tenho, entende? Primeiro o autodomínio, né? Até mesmo na sexualidade de forma pessoal. Então, se eu não tenho autodomínio para comigo, né? Consequentemente, isso vai gerar problemas para a comunidade, no caso, para a comunidade de dois, né? Sim. Um ponto que é sempre o pessoal questiona muito, e foi algo que a gente já tratou nesse tempo de amizade, por exemplo, e na verdade tratou assim, ainda que mais ou menos, né? Que é sobre os ciúmes, a insegurança, essas coisas, né? Por exemplo, eu tava com o celular da Fer na mão, eu não faço isso, mas eu posso abrir o que eu quiser, qualquer rede social da Fernanda, do WhatsApp, que a Fer não vai ficar, preocupado, meu celular tá aqui aberto, ó, o Wi-Fi ligado, notificação, meu celular tá aqui, entende? Então, essa confiança também já vai trabalhando na amizade. Então, a gente nunca chegou... Eu nunca escutei da Fernanda. Nunca, ó. Eu não quero que você converse com tal pessoa. Eu não quero... Eu tenho amigas que até hoje, amigas, sei lá, de 5, 10 anos atrás, que eu às vezes saio para tomar café, para conversar. A Fernanda também pega carona com amigos dela. E a gente não tem problema com isso, porque a gente sabe... A gente confia no outro, a gente sabe até onde eu posso conversar, o que eu posso, o que eu não posso. E isso a gente foi trabalhando já desde dessa amizade também, né? Isso é muito saudável para o relacionamento, né? Até mesmo, não só no namoro, no casamento. Ter esse tempo individual, né? É muito saudável, é muito produtivo. Isso. E o Gui, a gente já tem um costume, não agora na pandemia, né? Mas antes de terça-feira, o Gui tem o momento dele com os amigos dele no futebol, enquanto eu fico em casa cuidando do Bento das coisas. E de sexta-feira eu tenho o meu momento com as meninas no vôlei, enquanto o Gui fica aqui com o Bento em casa. Então, esse momento individual é muito importante. E eu queria até, não estava programado, mas ele me fez lembrar, nossa, aconteceu um negócio muito louco. O meu celular, eu gosto de assistir muito, muito desenho. E aí eu se às vezes Que pai de família, hein? Aí o Bento vai dar trabalho. Não sei quem, seu Bento ou Gui. E aí, às vezes, você assiste uns sites que abre outra página sozinha. E a Camila, e nós também não temos esse problema. Ela pode mexer no meu celular quando ela quiser, eu também. E às vezes ela vai pegar o meu celular para ligar para a mãe dela, para fazer alguma coisa assim. E nesse dia que eu assisti desenho, abri uma página sobre... Desagradável, muito desagradável, né? Pornografia, essas coisas, aquelas propagandas de mulher pelada, tudo. Guilherme, que é isso aqui? Mas eu não vi, porque aí quando a gente vê, a gente fecha a página, né? A página ficou lá. E a Camila, ela tem um costume de, no celular dela, de toda a página que ela abre, ela vai lá, toca no botão para abrir todas, aí fechando. E eu não, o meu vai ficando tudo aberto. Rapaz,
Até explicar aquilo lá, meu irmão do céu. Não, eu tava vendo desenho. Mas por que eu tô falando isso? Porque é muito importante essa questão da confiança, porque no final ela acreditou na minha palavra. Lógico, ela ficou chateada no começo. A desconfiança, ela vem num certo ponto, né? É Não uma tem tentação também. Isso, né, o demônio também usa a nossa carne fraca, disso tudo Sim. para que E aí, pode, né? e ela acabou acreditando no final. Falou assim, amor, eu tô te dando a minha palavra, é isso que tá acontecendo, né? Então, assim, por isso que é importante essa questão do autoconhecer-se e estar preparado para estar com o outro. Eu fiz uma chamadinha, até como vocês viram, né? Ser inteiro é diferente de ser perfeito. Ou seja, eu não devo encontrar minha cara metade. Eu devo ser inteiro para encontrar uma outra pessoa inteira e a gente se complementar junto, a gente ir para o céu juntos, né? A partir do momento que eu preciso, né, entre aspas, de alguém, dependo de alguém, já está errado, né? Eu preciso me possuir para me dar, né? Então, esse processo de autoconhecimento, de autoconhecer-se, de saber os teus limites, tudo, vem nesse processo de se abrir ao outro também. E nessa hora que você falou das inseguranças, de desconfiança, dependência afetiva, isso é muito sério. E legal, só pegando um gancho no que o Gui falou, de ser inteiro, né? Às vezes uma pessoa, ela passa por tantos traumas, tantas coisas, né, nos relacionamentos passados dela, que ela tá realmente em cacos, né? E até a própria amizade pode vir e reorganizar essa pessoa para que ela se torne uma de novo, para que ela tenha uma autoconfiança, que ela tenha essa confiança num próximo que pode servir num relacionamento futuro. Sim. E isso é uma coisa muito complicada hoje em dia, porque principalmente eu falando na visão feminina. Os meninos hoje em dia não estão passando muita credibilidade, né? Não. A gente fica com um pezinho muito atrás. Eu fico tão triste porque a gente recebe, a gente vê as meninas todas piedosas, assim, todas dóceis, e até pedindo ajuda para achar um varão, eu falo, cadê esses homens? E é uma situação delicada e complicada, porque muitas meninas também procuram tudo mais. O que eu faço? Falei, ai, gente, eu posso falar por vocês, o que fazer por vocês, mas tá dificinho encontrar um homenzinho bacana. Então, meninos, vamos colaborar aí. Cadê os homens, né? Ser homem, pelo amor de Deus. Homem. De menino tá cheio, mas o de homem... Isso é um ponto que até a gente escuta muito também, né? Como encontrar a pessoa perfeita para mim? Fala, ora, então você seja religioso, porque o único perfeito esposo que você vai ter é Deus, né? Porque a gente tem que se forjar, né? A gente tem que trabalhar junto no crescimento das virtudes, se ajudar. E já entrando até no conhecimento do próximo, né? No conhecimento do outro. Por exemplo, uma dificuldade muito grande que esse ano, não era uma coisa que eu enfrentava, mas esse ano eu estou passando muito, é conseguir acordar no horário proposto, ou não ficar 1 hora deitado na cama, ou dormir de novo e acordar. E a Fer, por exemplo, está com uma facilidade maior. Então, todo dia, agora, acho que vai fazer uns 15 dias que a gente deu uma parada, e isso eu já estou tendo muito mais dificuldade, muitas vezes não conseguindo. Mas eu acho que deve fazer, sei lá, uns 4, 5 meses que todo dia a Fer me ligava. Eu tinha que ficar de pé. Às vezes eu até fazia polichinelo. Depois que eu fazia polichinelo, que eu estava acordado, ela podia desligar. Então, assim, isso é importante. Eu pedi socorro para a Fer. Falo, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso cumprir minhas obrigações. E eu não estou conseguindo. E ela, eu estou conseguindo acordar com o despertador, tá? Então você me ajuda. Né? Então isso é muito importante até para você ceder, né? Eu podia muito bem, sei lá, ficar preso no orgulho ou não pensar nisso, mas por a gente partilhar todas as nossas dificuldades, essa minha dificuldade, que é aparentemente uma coisa boba, a Fer pôde me ajudar e ainda me ajuda, né? Sim, e só em defesa um pouco dos meninos aí, as meninas muitas vezes não têm ajudado também não, viu? Tem umas meninas aí que, pelo amor de Deus, Venhamos. né? Venhamos. Ou a gente vigia,
senão vai estar lascado. Pois é. Mas esse processo de autoconhecimento até do outro é muito importante. Porque você torna. Eu e a Fer, a gente estava trocando essa ideia, né? A gente passa a nos conhecermos melhor através do outro, né? Fala um pouquinho disso, Fer, que a gente estava conversando. Só puxando o gancho do que o Thiago falou, né? De buscar uma pessoa perfeita. Se você quer uma pessoa perfeita, seja antes você perfeito, né? Porque nem você é perfeito, mas exige isso de quem? E esse processo também, todos nós somos imperfeitos. E óbvio que antes da gente começar a namorar e ter um relacionamento, é necessário que nós tenhamos um pouco de maturidade, né? É necessário, não tem como. É impossível você ser totalmente maturo, totalmente infantilizado e querer namorar, não vai dar certo, né? Mas existe um certo nível de conhecimento de si que a gente descobre através do outro, né? Então, eu descobri muitos problemas meus a partir do meu lidar com o Thiago, né? Então, o Thiago tem tal dificuldade e eu percebo que eu me irrito com isso. Mas, às vezes, isso tem a ver com uma coisa minha. É mais meu do que dele o problema, né? Então, a partir desse lidar com o outro, nós vamos nos conhecendo. E se eu não conheço a Deus, eu não vou me conhecer verdadeiramente. Então, é como se fosse um organismo, né? Eu tenho o meu corpo, e se meu cérebro para de funcionar, eu vou morrer, não vai dar certo. E se eu tenho o conhecimento de mim, o conhecimento do próximo, o conhecimento de Deus, se eu deixo de conhecer a mim mesma, o meu conhecimento de Deus e do próximo, ele não vai ser verdadeiro. Se eu deixo de conhecer a Deus, enfim, né? Os três vice-versa. Então, a gente precisa viver esse processo junto, né? Nós temos uma vocação, um matrimônio. Então, quando eu for conhecer a Deus, eu vou conhecer a Deus também a partir do próximo. E a partir do próximo, eu vou me conhecer também. E é nesse caminho que a gente vai se santificar, né? É na nossa vocação que a gente vai se santificar. Então, é a partir desse lidar com o próximo, lidar com o outro, que a gente também vai amadurecer. Mas isso exige algo que eu até estava partilhando com um amigo meu outro dia, né? Ele falou que, para ele, né, ele estava partilhando que a principal característica da pessoa, quando ele fosse se relacionar, ele ainda não namora, era uma pessoa que estivesse aberta à mudança, né? Não uma pessoa orgulhosa, rígida, que ficasse na dela, mas que estivesse aberta a aprender, a mudar, a se redescobrir, porque ele estava aberto a isso e queria uma pessoa que também estivesse, né? E se a gente está rígido, a gente está aberto, a gente não vai conseguir conhecer em Deus, no próximo Deus, e nem no próximo nós mesmos, né? Então, essa característica é fundamental. Se a gente fica rígido, se a gente não está disposto a viver esses três pilares mesmo, a gente não vai conseguir viver de forma verdadeira nem o conhecimento de nós, nem de Deus, nem do próximo. Sim, porque, por exemplo, se eu tenho dificuldade de ter paciência comigo mesmo, provavelmente eu terei dificuldade de ter paciência com a Camila. Se eu não me perdoo, dificilmente eu vou perdoar a Camila. Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim, Guilherme, qual é o momento certo? Quando eu sei que eu estou preparado para começar um relacionamento? Eu sempre falo, a partir do dia que você se amar e se respeitar, você está pronto. Porque o mínimo que você vai esperar de uma outra pessoa é amor e respeito. Porque se a gente não se ama e não se respeita, a gente aceita qualquer coisa de qualquer pessoa, né? E aí, às vezes, muitas pessoas nos machucam, muitas pessoas pisam em cima de nós, montam em cima da gente, e pra gente tá tudo bem, porque o importante é que eu amo ela. Gente, isso não é amor, né? Isso não é amor. E eu, muitas vezes, me conheço muito melhor na Camila, porque eu aprendi com a Camila que eu sou mais paciente, porque eu tenho que exercer mais a paciência, né? Com a Camila eu amadureci mais. Cara, eu sou um Guilherme muito melhor, muito mais amadurecido antes de estar com a Camila. E a Camila hoje é uma mulher amadurecida e melhor antes de estar comigo. Eu falo de boca cheia como eu sou grato a Deus por ter colocado a Camila na minha vida. Porque, gente, como eu cresci, como eu amadureci, como nós dois conquistamos coisas juntos, sabe? Conquistamos uma casa, uma família, um filho, né? Tantas coisas que a gente tem conquistado, e vocês dois vão conquistar também, claro. Mas a gente tem conquistado muita coisa, e isso que é importante. Eu sempre falo, Thiago, quer entrar na minha vida, tira as sandálias do pé, porque o solo aqui é santo. Não é me achando, mas é verdade. Se você quer se relacionar comigo, quer namorar comigo, você tem que chegar para agregar na minha vida. Você não tem que chegar para me colocar para baixo. E é isso que muitas meninas têm aceitado qualquer coisa, né? Ninguém é mendigo, sabe?
Você não tem que aceitar qualquer coisa. Você tem que aceitar daqui para cima. É de você para cima, não é de você para baixo. Eu não estou menosprezando as pessoas, mas é uma realidade. Isso significa maturidade. Isso significa responsabilidade, porque o outro é sagrado. E se eu não tenho essa noção que eu sou sagrado e o outro é sagrado, e juntos podemos caminhar para o céu, eu vou aceitar o quê? Eu vou aceitar, não vou nem falar aqui. Então, é muito importante, sim, essa fase de autoconhecimento, de conhecer o outro e de juntos a gente crescer, de juntos a gente conquistar as coisas. Né, senhorita? Com certeza. E como? E aí, eu queria perguntar para... Pode falar, pode falar. Pode ir. Não, pode ir. Não, que daí eu ia perguntar para vocês como foi o processo do início do namoro, né? Que a Fer estava falando pra gente que antes de começar a namorar o Thiago, ela já conhecia o Thiago, não teve surpresa nenhuma. Como que foi isso? Foi agora, mas como a gente viveu esse processo antes, né, de poder se conhecer mesmo, conhecer as fragilidades e tudo mais um do outro, quando a gente começou a namorar, então, não problemas, né, porque eu sabia das dificuldades do Thiago, eu sabia dos planos do Thiago, o Thiago sabia das minhas dificuldades, dos meus problemas. O Thiago conhecia a minha família, conhecia os problemas da minha família, eu conhecia a família do Thiago, os problemas da família do Thiago. Então, quando a gente começou a namorar, muitas coisas, muitos problemas que normalmente se tem, a gente foi totalmente livre deles, né? A gente conseguiu viver esse processo com muito mais calma, de uma forma muito mais tranquila. Óbvio que sempre vai ter as suas dificuldades, né? Mas de uma forma muito mais tranquila e estável, né? Porque a gente já se conhecia. Então, eu acho que isso de verdade foi fundamental, né? E aí se vê a necessidade do diálogo, né? Porque se a gente não tivesse conversado, a gente não tivesse parado um para ouvir o outro, que nem aquele dia no bosque, que eu sentei e fiquei para ouvir o Thiago, né? Sentei e fiquei para ouvir a história do Thiago, o Thiago contando a história da vida dele. Se não fosse aquilo, eu não ia saber de muitas coisas da vida dele. E às vezes poderia acusá-lo de uma coisa que ele nem era culpado, simplesmente porque eu nunca tinha parado para ouvir ele, né? E muitas coisas também, conhecendo a história do outro, a gente aprende a respeitar muito mais o outro, né? Então a minha educação foi desse jeito. Então a gente entende que então você tem mais dificuldade com esse ponto, por exemplo, né? Então também conhecendo a história, a gente vai aprendendo a respeitar, a ter mais paciência, né? Então isso também com os amigos mesmo, né? Na missão, por exemplo, tem não na missão, né? Mas meu melhor amigo da vida aí, espero que ele saiba que é ele. Pelo menos pra mim ele é meu melhor amigo. Não sei se eu sou o melhor amigo dele. Enquanto eu não pisei dentro da casa dele para conhecer a família, a realidade, eu não conseguia respeitar e ter paciência com muitas coisas. Então isso é fundamental. E a Fer falava aqui antes da live, que a gente estava na nossa de que um namoro ele tem que ser 30% diálogo, né? Então assim, para não dizer 100% para diálogo. não dizer 100%. Esses outros 20% é silêncio também, para um ficar junto com o outro, né? Mas pode falar, Gui. Não, pode terminar. Perguntaram aqui qual foi a reação dos meus pais quando descobriram a idade do Thiago. Exatamente pelos meus pais já conhecerem o Thiago vir sempre aqui em casa, não reação nenhuma, eles já sabiam. Gente, vamos combinar. É Thiago Múrcia. Dá licença. Né? Os pais falaram assim, Fernanda, graças a Deus que o Thiago é nosso. Eu acho que os pais deram graças a Deus. Mas a primeira vez acho que a Adri tava indo, não sei se ela tá ainda. Um beijo de qualquer forma. Tá travando pra ver, esqueci. Mas a primeira vez que ela me viu, ela perguntou se eu tinha 13 anos. Eu tinha 21, mas tudo bem. Ô, Ti, mas assim, quando eu e a gente começou a namorar, até dar um contexto, toda vez que a gente começa a namorar alguém, isso serve para quem está nos assistindo, nós temos a intenção, isso não aconteceu com a gente, né? Isso não aconteceu com vocês nem com a gente, mas nos outros relacionamentos eu confesso que aconteceu. Quando a gente começa a namorar, a gente está apaixonado pelo outro, a gente quer mostrar a nossa melhor versão, né? Eu quero mostrar sempre a minha melhor versão para a pessoa.
E é aí que eu visto uma máscara. Inconscientemente eu visto uma máscara. Eu não vejo que eu estou vestindo. Então, e aí, depois que passa esse tempo, você não consegue manter a tua melhor versão. Porque as tuas fragilidades, os teus defeitos começam a aparecer. E aí, quando passa um tempo, a pessoa fala, eu não conhecia você, esse teu lado. Então, por isso que é muito importante esse processo do diálogo. E desde o início, quando a gente começou a namorar, a primeira coisa que eu falei para Camila, ó, vamos conversar? Eu quero te falar quem é o Guilherme. E a Camila, beleza, eu vou te falar quem que é a Camila. E aí, depois que eu falei as minhas loucuras para ela, os meus defeitos, tudo, e ela falou também, chegou um segundo processo, que é o quê? O processo da negociação. A gente começou a negociar, né? Eu comecei a falar, ó, Camila, isso aí que você está me trazendo, isso aqui eu não engulo, não. Isso aqui eu consigo até aturar, eu consigo suportar isso em você. Isso aqui não dá, não vai dar, não. E aí, você foi falando pra mim também, né? Sim, da mesma forma que ninguém é 100% nem bom nem ruim, né? Então tem coisas boas no Gui que eu trouxe pra mim e coisas boas, ruins nele que eu falei assim, até aí, ok. Vamos lá, a gente vai conversando, negociando pra chegar num acordo. Porque precisa chegar num acordo. Os dois vão sair perdendo nessa conversa, só que os dois também vão sair ganhando. É perder Então, pra ganhar mesmo, né? sim, porque eu chegava para Camila e falava, Camila, isso aí que você está me trazendo, isso aí eu consigo aceitar. Eu não gosto. Por exemplo, uma das coisas que eu não gosto, nunca gostei, é de tatuagem. A Camila tem duas, uma enorme nas costas, né? Para quem não gosta, eu já ganhei uma mulher com tatuagem. E uma aqui. Eu falei, eu consigo suportar, isso aí não tem problema. Eu tenho que se eu quero ficar com você, eu vou ter que te aceitar com as tatuagens em pronto. Mas tinha as coisas que eu falava, ó, isso aí eu não consigo engolir. E ela falava assim, então tá bom. Isso aí que você não consegue engolir, eu consigo renunciar. Entende? Então, quando entra esse processo de negociação, você já cai a máscara ali. E você já namora a pessoa sem surpresas. Claro que no meio do caminho, coisas vão aparecer que você não sabia. Coisas vão aparecer. Às vezes eu me surpreendo com as minhas reações que eu tenho, com as coisas da Camila, que eu falo, rapaz, nem eu conheci esse lado do Guilherme. E a Camila, a mesma coisa. Ela também, às vezes, ela não conhece uns lados dela que eu causo, né? Porque eu causo sim. Gente, como eu sou uma pessoa difícil. Eu causo Ô, muitas Gui, deixa eu coisas. só comentar um comentário importante. Pensando, não entende. Tudo a gente fala de negociar, não é, por exemplo, o cara chega e fala, ó, eu quero namorar, mas só se for fora da castidade. Tem coisa que não é negociável, entende? Aqui nós estamos falando de negociável, de maus hábitos, de coisinhas assim, que não Pequenas, entre pequenas, aspas, né? que são negociáveis, tipo assim, ó, eu não gosto que você fala palavrão, por exemplo. Isso Uma das é coisas algo que a que Camila você vai falou. crescer na virtude a partir disso, entende? Não é só para deixar claro que a gente não tem nenhum problema. Eu até esqueci de falar dessa parte, porque a gente chegava e falava assim, ó, botava já na mesa, esses são os meus princípios, isso aqui eu não abro mão. Se você não seguir isso aqui, não dá pra gente continuar, né? E a Camila a mesma coisa, ó, esses são os meus princípios. Se você não aceitar esses meus princípios, a gente nem continua daqui. Ou seja, olha que interessante, gente, por isso que eu falo que namoro é feito para acabar. Ali, na primeira conversa, no primeiro dia nosso de namoro, o nosso namoro já podia ter acabado ali. Olha que interessante. Olha que loucura. Já podia ter acabado ali. Porque a Camila colocou na mesa dela os princípios dela e eu coloquei na mesa os meus princípios que eu não abria mão. E eu falei, se não tiver isso aqui, não rola. E ela falou, se não tiver isso aqui, não rola. Ou seja, nós podia ter acabado ali, Thiago. Mas nós casou, graças a Deus. Eu fui Graças a esperto. Deus. Eu abri mão de muita coisa para ganhar um tesouro maior, né? É esse tipo de negociação que a gente estava querendo dizer, tá? Ô, Gui, vamos para aquela parte prática, começando pela oração, pode ser? Pode ser. Você manda a pergunta aí, que o pessoal fez. Perguntaram assim pra gente, né? Como que manter a constância da oração como casal? O que vocês fazem para sempre continuar a oração? Porque tem casal que não consegue manter, né? Não consegue ser consistente. Uhum. Posso começar? Pode. Bom, então, 2 pontos que eu acho importantes para a gente começar tratando sobre isso. O primeiro é necessário, então, que você tenha, por primeiro, um desejo ainda. Não vou dizer que você tenha uma vida de oração pessoal. Acho que
nos tempos modernos é cobrar demais que a pessoa já chegue tendo vida de oração, né? Mas que tenha assim, pelo menos um desejo de viver a sua vida interior também sozinho, né? E a vivência da oração no namoro ser também esse complemento. Eu acho importante só falar que é necessário que seja um complemento, porque eu não sei se vocês sabem de casos, mas existem muitas pessoas que iam na igreja com o namorado, terminou e parou de ir na igreja porque era dependente de Deus no namorado, né? Encontrava Deus só no namorado. Na verdade, ela depende do namorado, não de Deus. E para o namorado tinha Deus, mas não ao contrário, né? Uhum. Então tem que ter esse cuidado, né? Sim. Existe a necessidade de eu rezar com o Thiago, mas eu rezo mais sozinha do que com o Thiago, porque eu não dependo do Thiago para rezar. Sim. Isso é muito importante. E o Thiago Sim. também não tem que saber de todas as minhas devoções. O Thiago não tem que saber o tempo que eu passo. Eu não falo para ele o tempo. Olha, hoje eu fiquei tanto tempo rezando. Não tem que saber Sim. o tempo que eu passo rezando. As obras de piedade, a gente tem as nossas particularidades, é claro, né? E o outro ponto que eu acho muito importante é fundamental que se reze. Porque existe, claro, se vocês têm a adesão de um namoro casto, de uma, né, de entrar no matrimônio e tudo mais, é claro que existe sobre isso o olhar do demônio, né? Mas também lembrar que nem tudo é porque, hoje a gente não rezou, então a gente caiu na castidade à noite. Não, calma lá. Vocês caíram na castidade porque vocês foram fracos, porque vocês foram burros, porque vocês foram imprudentes, né? Claro que a falta de oração pode ter acumulado nisso. Mas nem tudo é culpa também. Por exemplo, hoje, graças a Deus, não acontece mais isso. Mas antes acontecia eu e a Fer ficar, sei lá, às vezes uma semana sem conseguir rezar. Mas que nós conseguimos conversar, estávamos bem emocionalmente, sentimentalmente juntos também estávamos bem. Mas isso não é um motivo. Então, faz uma semana que a gente não reza e tá tudo bem, né? Então vamos deixar sem rezar. Claro que não. Né? Que a Fer já falou, a gente não tem problema em abrir. Mas hoje nós dois temos psicólogo, né? Porque a gente viu que muitas coisas que impediam não só o nosso relacionamento, mas toda a nossa vida de caminhar, eram por problemas humanos, do nosso interior, emocionais, biológicos, né? Então, tratar isso também para nós tem sido muito importante. E como nós aprendemos um com a terapia com o seu e o outro com o outro, aprende muito junto também com isso, né? E eu não sei se as palavras são as melhores, mas o diabo é acusado muito injustamente, muitas vezes. Porque se você fica deitado numa cama no escuro, sem ninguém na casa, com a porta fechada, não é culpa do diabo. Não é, né? Então, precisa desse olhar também para as coisas como elas são, né? Para as coisas como elas são. Isso é muito importante. Sim. E aí, mesmo no meio dessa correria toda, né? Eu tenho muitos afazeres e deveres, a Fer também tem muitos. A gente encontra de forma, né, muito prática respondendo a pergunta. A gente consegue rezar junto e ter nosso tempo. A gente procura ter um dia na semana. A gente não consegue ter o dia fixo, né? Mas a gente tenta ter um dia na semana que vai ser o nosso dia. Até porque nós dois coordenamos a missão juntos, né? Então, a gente tem muito essa tendência de querer a todo momento falar, tomar decisões, querer tratar de coisas no meio. Então, não, a gente tem um dia que a gente trata só sobre nós, né? E a gente conseguir rezar no meio dessa correria toda é simplesmente uma coisa: decisão. Nós queremos e nós temos que rezar juntos e ponto. Então, hoje, por exemplo, a gente sabia que ia ter um dia bem atarefado, a Fer tinha prova, eu estava com projetos atrás. Mas aí, no caminho vindo para cá no carro, daí uns 15 minutos mais ou menos, é exatamente o tempo que nós temos a nossa devoção particular, que nós tentamos rezar todos os dias juntos. Então, nessa vinda de casa até aqui, nós rezamos. E às vezes a gente reza um pedacinho de manhã, tipo, a Fer tem 10 minutos de intervalo, um pedaço de manhã, um pedaço à noite. A gente vai encontrando buracos ali, 5 minutinhos aqui. Exatamente. 5 minutinhos aqui, 5 minutinhos ali, a gente já cumpre o nosso dever, né? Um para com o outro e também nosso para com Deus. E nos ajuda a ter os olhos fixos em Deus, né? Nos ajuda Sim. dentro do relacionamento, isso é muito importante, né? A gente ter os olhos fixos
em Deus, no nosso objetivo, né? Foco. Isso é muito importante, que o Thiago olhe para mim e veja Deus, eu vejo, e vice-versa, né? Eu vejo nele também. Aqui, hoje nós temos o tempo de casamento, né? A nossa oração no casamento e tínhamos nosso tempo de oração no namoro. Você quer falar qual primeiro? Da Maria com o Bento? Ou... vamos falar da recente com o Bento. Fala, pode falar. Eu ainda continuo trabalhando mesmo nessa pandemia, né? A empresa não parou. E o Gui tá trabalhando de casa. E por não estar tendo escolinha e tudo mais, o Bento tá ficando com a minha mãe. Então, pego ele de manhãzinha, saio. E antes de sair de casa, é uma coisa que eu já tinha falado pro Gui antes de Bento da barriga ainda. Eu falei assim, quero muito ensinar ele a rezar desde novinho. E começamos a ter um hábito. Antes de sair, tem uma Nossa Senhora Aparecida aqui na sala, né, na entrada e na saída de casa. E ele pegou esse hábito com a minha mãe, na verdade, que ela também tem uma pequenininha. Então ela pegava a Mamãe do Céu e começou. Ele dava um beijinho na Mamãe do Céu e guardava ela. Viu aqui em casa, né? Começava a apontar, ele já entendia o que era. A gente começou a pegar a Nossa Senhora, rezar uma Ave Maria antes de sair. Ele fala tchau e a gente vai. Ele fala tchau pra Nossa Senhora. Ele dá beijinho e fala tchau. Olha que devoção. E aí, no meio desse hábito todo, se a gente sai, esquece, ele aponta e fala, né? Aponta, do jeito dele, aponta e fala, falta a gente rezar hoje. E aí, quando a gente reza a Ave Maria, no finalzinho ele grita, amém! Ele grita. E aí ele fala, tchau! Então ele já ligou na cabeça dele, que antes de sair para casa da vovó, tem que pegar Nossa Senhora, dar um beijinho, rezar a Ave Maria, gritar o amenzinho dele, né? Grita o amém, falar tchau e ir para casa da avó. Então isso é muito legal. Então, como família, eu e a Camila, a gente tem o nosso momento de oração, mas esse momento é o momento nosso com o Bento, né? Da gente rezar junto. Então, assim, isso é legal, é você já ir criando esse hábito com o teu filho. E enquanto namorados, a gente tinha o nosso dia de oração também fixo, que era toda quinta-feira. Aí, gente, é só para vocês entenderem. O que o Thiago falou e o que eu vou falar agora não quer dizer que vocês têm que fazer também, porque cada casal tem a sua realidade. Mas a realidade da minha Camila era o seguinte: muitas vezes é difícil você criar o hábito de oração. É complicado. Então, aqui que a gente fazia? A gente criava uma motivação. Então, a gente criou o dia da Camila e do Guilherme. Então, toda quinta-feira, eu e a Camila, a gente ia pro fogão. A gente fazia comida juntos mesmo. Né? A gente fez a questão até do pão recheado, alguma coisa assim. Eu tenho a foto desse dia até hoje, tão especial que foi. E aí, depois que a gente comia, a gente ia rezar junto. Então, na quinta-feira, a gente não marcava nada. Qualquer pessoa que chamava a gente para fazer alguma coisa, a gente falava, não, esse dia é o nosso dia de oração. Onde eu e Camila, como casal, a gente rezava junto. Só que, como a Fernanda disse, cada um tinha que ter sua vida de oração pessoal também. Porque a salvação é individual. Eu, como casado, vou ajudar a Camila a ir para o céu. A Camila também vai me ajudar a ir para o céu. Nem que eu arraste ela pelos cabelos, mas né, vai para o céu junto. Mas nós temos que ter a nossa oração individual também, né? Então, era uma forma que a gente motivava para a gente ter o nosso dia e não falhar. Ó, toda quinta-feira é o dia da Camila e do Guilherme de rezar junto. Né? Isso era muito importante para nós. E o legal é que a gente saía do nosso conforto, a gente não ficava em casa, a gente ia até a igreja. A gente tinha o nosso momento de oração na igreja, de frente ao Santíssimo. E isso também, sair do conforto, ajudava bastante a gente. Porque às vezes bons tempos, casa, né, que a igreja ficava aberta. Era muito breve, e acabava, e já ia, dispersava, e isso ajudou muita gente também. Né? Ô Ti, aí eu queria entrar num assunto com você agora, que é sobre ser controlador. Que isso não é saudável para o casal. Eu queria falar com o homem e com a mulher aqui que é controlador. Eu fui controlador, né? Isso não é orgulho de falar. No meu antigo noivado, porque eu já fui noivo, né? Eu era muito controlador. E a pessoa, por me amar, ela fazia tudo o que eu queria e ela se tornou um Guilherme, mulher.
E eu garanto pra você, um Guilherme Mulher é chato pra caramba. Eu não gostei Como de foi se namorar namorar comigo comigo? mesmo. Eu não gostei de namorar comigo mesmo. Então, assim, eu me apaixonei pela minha ex-noiva pelo que ela era, não pelo que eu queria que ela fosse. Então, por controlar ela e ela se tornar eu, perdeu a graça. Eu deixei de amá-la, porque ela perdeu a essência dela. Então, você é controlador ou controladora, entenda que a partir do momento que você controla alguém, essa pessoa passa a ser aquilo que você quer que ela seja, ela deixa de ser ela perde o essencial dela, e aí ela perde a graça, porque você se apaixonou pelo que ela era, não pelo que ela se tornou, porque você quis que ela fosse. Entende? Então é isso que nós temos que tomar cuidado. O que você diz sobre isso? Aí eu acho que até que tem que ter outros relacionamentos que são saudáveis também, que a gente falou sobre isso, né? Dá os seus comentários aí. Sim. Bom, começa pelo nosso temperamento, né? Para quem conhece, já estuda e busca os temperamentos, eu sou sanguíneo e a Fer é melancólica. Eles são temperamentos exatamente opostos, né? Em tudo. Em tudo. Então, isso nos ajuda muito a aprender um com o outro, graças a Deus. Porque podia ser exatamente o efeito contrário. Então, eu gosto, se eu chego numa rodinha com 75 pessoas, eu vou chegar fazendo a piada. Entendeu? Mas se a Fernanda chega numa roda com 3, ela vai querer se esconder para não falar nada. Então, a gente teve que aprender a respeitar o outro. Então, eu sei que a Fer é mais tímida, então eu chego já, eu não falo, Fer, vamos aí brincar, vamos falar também e tal. Porque isso também seria uma forma até de oprimi-la, né? De fazer ela se sentir mal, envergonhada e tudo mais. Então, aprender a respeitar a forma do outro ser é muito importante, né? E é exatamente nas nossas personalidades, no nosso caráter, a gente também vai se completando. E isso nos ajuda, então, a viver de forma muito mais livre. Porque, então, eu sei, a Fernanda, ela pode ser do jeito que ela é. Ela pode... E eu também posso ser do jeito que eu sou, porque isso é pessoal, é único nosso. Casal que ninguém mais pode ser também. Né? Nós temos, isso que o Gui falou é muito importante. Às vezes você fica aí procurando live de casal para saber o que o casal faz para fazer igual, não vai dar certo. Né? Vocês têm que experimentar, encontrar essa harmonia, esse equilíbrio juntos, né? E vivendo, então. Aprendendo a viver isso, primeiro pessoalmente, depois em casal, vai ajudar você a entender que as coisas não estão nas suas mãos, que você não tem que controlar tudo que o outro faz, tudo que o outro fala, né? Eu tinha muito disso. Então a Fer falava, eu já olhava assim, falava, vai fazer a piada desse jeito. Ai, mas vai reagir, vai sentar assim. Fui aprendendo que você não um mesquinho, egoísta, orgulhoso agindo dessa forma. Né? E a Fer também vice-versa, né? E aí cabe também a humildade de ambos, porque muitas vezes a implicância de uma coisa que um tem para com o outro não é querer controlar. Namoro de diálogo, de oração, muitas vezes a implicância que o outro tem pode ser também para que você melhore. Então tem coisas que a Fer lê ou eu leio e um manda pro outro, fala, ó, eu achei isso aqui não era do jeito que a gente pensava, isso aqui não, enfim, né? Muitas vezes não é que eu tô pegando no pé da Fer para ela parar de fazer assim o assado ou de ser assim o assado, mas é porque eu quero que ela cresça e quando ela me manda eu também sei que ela quer que eu cresça. Então é como se fosse a mesma coisa, mas com um olhar diferente, né? E sabendo também respeitar os limites dos outros, né? Do outro, né? Por exemplo, eu estava lendo um livro que era sobre os temperamentos e falava, o Thiago Sanguíneo falava que o sanguíneo é como um balão de gás, né? Você tem que colocar balão de ar, você tem que colocar o ar aos poucos. Se você coloca de uma vez, ele explode, né? Então, eu aprendi a lidar com o Thiago. Se eu tenho, por exemplo, duas coisas a dizer para ele, eu não vou dizer as duas num dia só, com um tom grosso, né? De um jeito incisivo, não. Porque eu sei que ele não funciona assim. Né? Então, aprender a lidar com o Thiago,
com a realidade. Óbvio que isso, na verdade, eu acho que é pra todo mundo, né? Ninguém merece. Mas de forma especial pro Thiago e a realidade dele, né? Então eu sei como falar, o jeito de falar, a hora de falar. Porque ele essa é a forma dele, né? Então, né? Sim. Não, falou não, tá certo. Tá certo. Eu queria responder uma pergunta. E assim, eu vou responder e eu não quero que a pessoa que perguntou leve pro pessoal. Eu prefiro dar uma resposta sincera e te fazer bem do que ficar floreando. O cara perguntou assim, né? O que que significa isso quando eu estou interessado por alguém e quando é recíproco, eu perco o interesse? Muitas vezes isso é porque ainda te falta maturidade e você está apegado à emoção. E, por exemplo, quando eu estou interessado em alguém, é aquela emoção, né? Aquela expectativa, meu Deus, será que vai, não sei o quê. E aí, quando você tem aquilo como realidade, perde o interesse. Já consegui, tipo assim. Isso acontece muito em casamento, Thiago. Por que que homens casados sempre querem mulheres mais novas ou querem outras mulheres? Porque ele quer viver tudo de novo, aquilo que ele viveu no começo, aquela emoção de atrair, de conquistar. Na hora que conseguir, vai perder a graça de novo. Aí, às vezes, larga da mulher para ir namorar com essa mulher, com essa nova mulher. E aí perde o interesse, aí surge outra. Então a gente sempre às vezes está apegado naquela emoção do conquistar, sabe? Aquele desafio, não sei o quê. Em muitos casamentos aconteceram isso. Então isso é um processo de amadurecimento e de aceitar que você não vai ser uma emoção gigantesca, a flor da pele, o teu namoro todo, o teu casamento todo, né? Vai chegar um momento que vai ser mais um caminhar em conjunto, uma tranquilidade, vai ter picos de emoções, com certeza, tanto para cima, tanto para baixo. Mas na maioria das vezes vai ser o dia a dia, né? Por isso que é muito importante o namoro ou o casamento, as pessoas surpreenderem a outra, tirar da rotina, do cotidiano, porque muitas vezes se você não surpreende, se você não faz um momento de surpresa, de sair da rotina, é perigoso mesmo num casamento, né? Porque é aí que muita gente confunde amor de sentimento e amor de decisão. Eu não sinto mais aquilo que eu sentia antes, né? O Thiago ele tem um comentário muito, muito legal disso, né, Thiago? Eu não sinto o amor de Deus que eu sentia antes. Aquela história de um cego guiar outro cego. Sim. É aquela história de um cego guiar outro cego e os dois caem no buraco. É exatamente essa história de ser guiado pelo sentimento. Né? Você não tá ouvindo? Agora brincou. Voltou. Voltou? Voltou. Oi. Agora sim. Guiado pelo sentimento, né? E aí mesmo que a gente não sinta nada, seja mesmo para com o outro. É claro que o namoro meu e da Fer envolve sentimento. Mas a gente não fica pensando, eu não tô sentindo nada pela Fer. A gente não pensa nisso. É uma decisão que nós tomamos e agora vamos sustentá-la, né? Com sentimento ou mesmo num momento de aridez, né? Sem sentimento também. E aí, voltando para o assunto, lembrar também para o pessoal que estar namorando não é estar casado. E estar casado não significa que eu seja dono do outro, né? É saudável ter outros relacionamentos. A gente estava falando sobre isso, né? Sim, exato. Até o sentido de querer estar junto todos os dias, querer se falar um monte todos os dias. Isso é coisa para casado, né? Que vive junto todo dia, o dia inteiro. E malemar casado, né? Mas, então também, quem namora não é casado em diversos aspectos. Não só nesse, né? Não só no sentido sexual, de carinho, de afeto, mas no sentido de saber respeitar o tempo do outro, deixar o outro também viver a vida dele e tudo mais, né? Pode falar, é muito importante, Dudu. Porque é muito importante a gente ter outros amigos. É saudável, sabe? Tem muitos namoros que casal de namorado, que eles se fecham no mundinho deles. E não deveria acontecer, né? É saudável ter outras amizades.
Porque se o namoro acaba, você tem quem? Te restou quem? E mesmo se não acabe, como é que você vai ficar no mundinho fechado entre você e ela? Não, Tem não a cabe, vida. Sim. não cabe isso dentro de um relacionamento. Tanto que eu e a Fer, a gente tinha muitas amizades. Eu era amigo de um grupo antes e a Fer era amigo desse mesmo grupo. E hoje a gente pode ser amigo deles como namorados. Isso é muito legal, né? Isso faz parte Sim. também. E aí eu queria que você falasse também que a gente já deixou um pouco claro sobre isso aqui, que a gente falou indiretamente, mas agora de forma direta. Sexo antes do casamento, Thiago, pode? Pode, mas não convém. Dá, até dá, mas não pode. O que foi assim? É, Eu fiz uma careta assim, foi meu é Deus. claro que não. E aí não só o sexo no ato em si, né? Mas todas as preliminares que envolvem e tudo aquilo que atiça ou excita, tudo isso, tudo, não cabe dentro de um namoro. Não cabe. Uma coisa que a gente aprendeu juntos, né? Com um amigo nosso, na verdade, quando a gente começou a namorar, ele é um seminarista, queridíssimo. A gente começou a namorar, ele falou assim, Ele veio né? dar o discurso, né? Ele falou assim, ó, a gente vai precisar conversar, viu? E aí ele falou, ele nos ensinou isso ficou muito marcado em nós. Simples você saber o que pode e o que não pode no namoro. Ao beijar sua namorada, ao tocá-la, imagine que está tocando ou beijando a Jesus crucificado. Pronto. Você já tem todas as suas respostas. Ou ainda, né? O que você faria na frente dos seus pais, dos seus sogros, em público. Se bem que hoje esse não é um parâmetro muito bom, porque se faz coisas em público aí né? Mas para quem ainda tem um pouquinho a moral ainda, a índole um pouquinho centrada, aquilo que não se faria em público também evita-se, evita-se não, né? Não se faz no particular. Porque, isso é só é uma coisa velha da igreja, isso é muito antigo, nada a ver isso aí. Isso envolve aspectos não somente religiosos, mas inclusive aspectos filosóficos, biológicos, humanos, o humano, né? Tudo isso vivido de forma desordenada destrói o homem. O homem e a mulher, né? Mas destrói o ser humano. O seu ser humano. São João Paulo II ensina de forma, para mim, muito ímpar, muito claríssima. Ele fala que na relação sexual, o homem e a mulher, eles dão a si mesmo. É o dom de se une e faz uma só carne. E quando isso acontece fora da relação aberta, matrimonial, unitiva, você não está dando a si mesmo para o outro. Você não está se unindo em uma só carne com o outro. Você está sugando o outro, Exatamente. né? Você está sugando quem o outro é. Você está destruindo a sua face. E isso é muito claro. Aqui tem uma imagenzinha de Jesus crucificado, né? E nós vemos na cruz o que o pecado fez com o homem. Ele desfigurou. Tanto que Isaías diz, ele não tinha mais aparência humana. E o que tirou a aparência humana de Cristo? O pecado. Então, o pecado nos tira a capacidade de sermos humanos. E o homem, eu não me lembro se é Chesterton ou se é Dom Fulton Sheen, se você lembrar, ele diz que, ou se é Viktor Frankl, que um homem, ele tem, acho que é o Frankl que diz, o homem, ele tem a capacidade de escolher ser santo, ser um grande homem, ele também escolhe se rebaixar, ele se torna pior que um animal. Tem uma frase muito famosa do Viktor Frankl, é um psiquiatra. Ele foi para o campo de concentração. O homem é aquele que constrói as câmaras de gás, mas é também aquele que entra na câmara de de gás, com os olhos voltados para o céu e uma prece nos lábios. Né? Então a gente tem essa capacidade de escolher o que nós queremos. Nós, todos os homens, têm os mesmos instintos, mas todos eles têm a capacidade de fazer. Quem vive a castidade sente o mesmo do que quem não vive,
mas cada um usou disso para uma coisa. Uns como um trampolim para o céu, outros como uma escada Como um para o tobogã precipício. pro inferno. Então, Pode falar, Fer, pode terminar o teu raciocínio. pode falar, pode falar. E aí, como a gente começou o namoro, a gente até começou a live, a gente fala, o tempo de namoro é esse tempo de conhecimento mesmo, conhecer a alma do outro, conhecer os sonhos do outro, conhecer o que o outro pensa, o que o outro faz. Não é E um não momento o de corpo, né? não é o momento de conhecer o corpo do outro, né? Porque, até um testemunho que eu tenho, que eu até dou uma forma rápida aqui, o Thiago até conhece, que é a questão da castidade. Se você não consegue viver a castidade no namoro, pouco provável você vai conseguir viver a castidade no casamento. Porque a Camila, quando ela ganhou o Bento, nos primeiros 5 meses, eu não tive relação sexual com a Camila. Sabe que é passar 5 meses com vontade e você não poder fazer nada? Mas por quê? Porque quando o Bento chegou, a atenção, a energia, a Camila em si, todo o foco dela foi para a criança. E isso é normal no começo, porque a criança demanda demais atenção. E ela deu foco tanto no Bento que o Guilherme ficou de lado. E eu tinha que dar carinho para Camila, carinho para o Bento, enquanto o Guilherme não recebia nada de volta. Né? Nesse tempo, foi um tempo de solidão que eu passei. E eu não partilhei isso com a Camila. Por quê? Porque se eu falasse para ela, como ela se cobra demais, ela ia tentar me dar atenção e não ia conseguir, ela ia ficar louca. Eu contei isso para ela depois que a gente voltou aos poucos ao normal. Então, se eu não conseguisse viver a castidade lá, provavelmente nesses 5 meses eu ia me masturbar, eu ia buscar sexo com outra pessoa, assim como acontece em muitos casamentos. E aí, meu irmãozinho, se você não consegue castidade dentro do namoro, você vai conseguir ficar 5 meses sem sexo com a tua mulher. E pior, ela não me dava só sexo, ela não me dava atenção, ela não me dava carinho. Esse era o pior de tudo. Entende? Então, quem que me consolava? O próprio Cristo. Por isso que eu falo que a gente tem que ser maduro. Porque se eu não sou maduro para buscar consolo e colo em quem eu sei que pode me dar, que naqueles 5 meses era Jesus, eu ia buscar colo em outro lugar. Não é? Então, isso é muito forte. Por isso que é necessário, extremamente necessário, viver a castidade no namoro. É por isso que é necessário eu estar com a Camila e saber por que eu estou com ela. Eu amo a Camila e eu sei por que eu amo ela, por que eu escolhi ela. Porque foi nessa decisão e nessa escolha que me manteram fiel nesses 5 meses de casado, onde eu não tinha a Camila. Entende? Eu não tinha, mas eu tinha que me dar por ela. E nesses 5 meses eu me vi um pouco como, sabe? Jesus morre na cruz e muita gente não está nem aí para ele. Era eu me sacrificando para manter os dois, porque a Camila estava cansada, também tinha que ajudar ela com o Bento. Então, eu tinha que ser o sustento desses dois. E o meu sustento era o Cristo, entende? Então, é isso que as pessoas têm que entender, o porquê que a castidade é muito importante, porque você vive a escolha do amor, porque amor é sacrifício. E se não tem sacrifício no namoro, não vai ter sacrifício no casamento. O casamento, gente, ele é espelho do namoro. O que você está vivendo no teu namoro hoje, você vai viver no teu casamento. Perfeito. É isso aí. Ô Gui, aí, um abraço, Isa. É que ela perdeu parte da live, mas a gente comentou sobre os ciúmes e como a gente lida. A gente comentou, Isa, mas aí a live vai ficar salva e você procura, né? Que a gente falou bastante, a confiança, os ciúmes e tudo mais. Sim. Essa live, gente, vai para o meu canal do YouTube também, tá? Como eu falei no começo, essa é a Semana da Sexualidade, que a gente está trazendo vários convidados. Hoje é o primeiro tema, é sobre namoro. Então, essa live vai ficar salva tanto no perfil dos Jovens da Cruz, né, que está ali, no meu perfil também, só que também vai para o canal do YouTube. Então, eu até convido quem me segue Missão Jovens da Cruz aqui, e quem segue a Missão Jovens da Cruz, se quiser, me segue também. E no link da minha bio vai estar lá o meu canal do YouTube. Então, vocês podem assistir todas as lives que vai acontecer nessa Semana da Sexualidade, vai ficar disponível no canal do YouTube também. Continua aí qual horário? E aí, sábado, os avisos paroquiais agora. E aí, no sábado, às 5 horas da tarde, a gente vai ter o nosso congresso sobre a maturidade no amor. A sua inscrição, o link está na bio da Missão Jovens da Cruz.
Serão 3 meses de congresso. Formação sobre a afetividade, vida de solteiro, de namoro, em cima da teologia do corpo. Então, é teologia do corpo para solteiros e namorados. Então, venham aí participar com a gente, que vai ser muito bom, com a graça de Deus. Gente, recomendo, tá? Vai na bio Certo, depois que Gui? acabar essa live da Missão Jovens da Cruz. Cara, que informação sensacional que vocês vão ter. De olho fechado, eu aposto tudo tudo que o Thiago traz, gente. Tudo que o Thiago traz é bom. Né? E o que não for bom, vocês tiram. Então, gente, eu só queria pedir para vocês ir no post oficial do meu perfil, que está da Semana da Sexualidade. Marca os mais seus ou menos. amigos, marca os casais que vocês quiserem para estar participando dessa semana. E Ti e Fer, muito obrigado. Vocês foram sensacionais. Foi um prazer conhecer aí a história de vocês, a vida de vocês. Vocês são muito show mesmo. Que Deus abençoe vocês, tá? Vocês são demais.